Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, Mais sorte eu tenho. Estamos no ar, 10 e faixa. Que prazer sempre que eu sento aqui nessa mesa para bater um papo com pessoas que vocês têm acompanhado, né? Tem sido incrível. Fala a verdade, fala a verdade. E hoje eu tô tendo o privilégio de estar aqui com o 10 e faixa da narração esportiva do nosso país. Um cara que eu aprendi a admirar, me atraiu pelo lado profissional, pela sua voz inconfundível, que transmite uma emoção. Até hoje eu ouço alguns lances meus ali com a voz dele, eu falo, caramba, que maravilha. E eu passei a admirar ainda mais quando o conheci como pessoa, e hoje somos companheiros de trabalho, então é um privilégio estar aqui. Luiz Roberto. Grande capitão! Que prazer. Pô, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, Obrigado, me emociona. Do coração, cara. Do coração também, do coração também. É um privilégio estar aqui com você. Sempre foi um cara que transmitiu de forma muito leal, de forma muito verdadeira, tudo aquilo que você tem de bom, marcando momentos, nos emocionando com a tua voz, potencializando até os momentos, porque transformando situações muito especiais e extraordinárias com a sua forma de transmitir isso para as pessoas que estão acompanhando. Então, assim, cara, maravilhoso, muito obrigado. Que isso, pela eu que tua agradeço. presença, Não, é bom atenção de demais sempre. estar aqui com você, Diego. E principalmente para dizer para as pessoas que você começa nessa nova etapa da tua vida, depois que você parou de jogar, e você se mostra um grande comunicador. Obrigado. É bom demais ter esse contato contigo. Você não é só um comentarista lá na TV Globo, não. Você é um grande comunicador. Suas palestras encantam as pessoas, onde você passa. E isso acho que vai ao encontro daquilo que você acabou de dizer sobre a narração. A gente faz com o coração puro, com lealdade com os fatos, com as pessoas, com aquilo que a gente está vendo. Eu acho que esse é o segredo de quem quer ser leal com a verdade, ser leal com os personagens, e a vida fica mais fácil, fica mais divertida, assim. Eu acho assim. E constrói momentos inesquecíveis. Constrói. Eu lamento não narrar em alemão, entendeu? Né? Pô, narrar em espanhol seria legal, trabalhar na Espanha, aí, né? No Atlético lá, fazer o sucesso que você fez. É verdade, também. Mas a tua missão Portugal aqui... até dá, Portugal tinha muito brasileiro, né? Tá, com certeza. Mas que bom que você está aqui no nosso país, cara, narrando os nossos jogos, o nosso esporte, precisa de pessoas como você. E sabe, o que me chama a atenção realmente, eu sou assim, né, cara, eu gosto de me aprofundar mais na vida das pessoas, em quem elas são. Chama a atenção muitas vezes pelo desempenho profissional, mas, cara, a parte humana vai muito mais além. E aí, você é o tipo de pessoa que quando a gente conhece como pessoa, entende que o sucesso por trás desse profissional, assim, o porquê de alcançar, o porquê de conectar de forma tão sincera, especial com as pessoas quando você fala, porque você é aquilo que você transmite, sabe? E isso é muito legal. Eu falo isso porque quando você entra no carro lá na TV Globo, você senta ali na frente, fala com as pessoas, sabe o nome de cada funcionário, sorriso no rosto, bem disposto, não fica causando, porque ali nos bastidores é tenso muitas vezes, né? Às vezes, muitas vezes. Deu certo, você passou uma informação, não aconteceu. Galera, não é nada fácil, tá? E esse cara aqui, ele tira de letra. É muito legal de acompanhar tudo isso. E é bonito de ver o respeito que tem pelas pessoas, porque o sucesso profissional é uma parte, cara. É uma parte. O sucesso pessoal, esse aí é o que marca a vida das pessoas. Porque, Diego, faz sentido numa atividade profissional qualquer, quando você tem alguém que não é um personagem, que faz com retidão, normalmente esse alguém faz melhor. Né? O médico é melhor quando ele é assim, o jogador de futebol é melhor, e o jornalista também. Então, assim, em tese, não seria um mérito, deveria ser todo mundo assim, né? Mas, lamentavelmente, o mundo caminhou para uma variedade sem fim de personalidades. Mas é um privilégio poder conversar com as pessoas, sendo quem eu sou, fazendo a leitura que eu faço da vida, né? Eu acho que isso também me fez, Diego, entender que por trás do camisa 10, por trás do jogador de futebol, tem ali alguém que tem uma vida toda em volta dele. Sim. E a gente, às vezes, não consegue perceber
a gente que eu digo, as pessoas de modo geral, muitas vezes, como isso tudo impacta na atividade final da pessoa, né? Quando você sai para trabalhar e tua vida tá bacana, na tua casa, com teus familiares, teus filhos, tua mulher, etc., teus pais, teu desenvolvimento é um. Quando não tá bacana, isso resvala na tua atividade, né? Então, quando você cria um personagem, vai ser pior. Esse personagem você vai ter que manter, você vai sofrer muito mais. Exatamente. Então é muito mais bacana a gente ser autêntico, né? E a aqui, rede social inclusive, hoje tá... adorei a caneca, tá? Estilosa, né? Estilosa. E as fotos ali, cara. Posso. Bonitão, elegância pura, ó. Não, aqui, E a gente, carinha? ó. Tá aqui, cansado? ó. A cara de cansado aqui. Isso foi depois do último jogo da Copa. Não tava triste porque a Argentina foi campeã, não, hein? É cara de cansado mesmo. Mas aqui tô mais tranquilinho, né? Porque aqui foi de manhã, entendeu? Nos estúdios Globo. Passou, que legal. aquela maquiagem também ajuda. E também aqui é o seguinte, não deu para arriscar cortar o cabelo, que já não tem, lá no Catar, entendeu? Eu falei, melhor voltar para casa e cortar no Brasil. Mas essa Copa foi muito legal. A gente, por todos os aspectos, que envolve uma Copa, mas foi a Copa numa cidade. Então, por exemplo, no dia que o Brasil caiu fora, eu estou dizendo a gente porque eu estava junto com o Roger nesse dia, nós fomos primeiro para o jogo o Brasil jogou depois, né? Primeiro para o jogo não, o Brasil jogou antes da Argentina. A gente saiu do jogo do Brasil e foi para o jogo da Argentina. Então, você imagina, né, com estádios lotados e tal. E muita gente, na primeira fase, conseguiu assistir a 3 jogos no mesmo dia. Isso dificilmente vai se repetir. Imagina, a próxima Copa serão 3 países diferentes, né? Caramba. E Estados Unidos, que agora a gente vai ter uma experiência na Copa América. Acompanha uma parte, né, Luiz? Uma parte. Você consegue assistir um jogo aqui, dali 2 dias um outro, porque não consegue acompanhar. Então, isso foi muito bacana. Que legal, cara. Foi a Copa que eu mais vi jogos de perto, foi a Copa do Catar. Os que narrei e os que fui assistir. E aí você falou de algo que, assim, de acompanhar Brasil eliminado, e você é emoção, você é energia. E aí tem que separar. Tem algum ritual, um pensamento de que traz clareza e fala, gravando, vamos lá, aí as frustrações, a decepção, como um brasileiro, um torcedor, vai embora? Tem que ter. Na verdade, tem que ter. Eu acho que o último exercício que eu fiz dessa situação foi agora, no Brasil e Argentina, do Maracanã, nas eliminatórias, né? A gente vinha já num momento de pressão, com resultados negativos seguidos. Aí vai para o Maracanã, acontece tudo aquilo na torcida, os argentinos vão para o vestiário, imagina, né? Ali já você poderia ser levado a ser um crítico daquela atitude, que não era ser crítico no sentido negativo, recriminar os argentinos irem para o vestiário, não era a atitude correta. Você tinha que ter discernimento que o que estava acontecendo ali havia um exagero contra os torcedores que estavam atrás daquele gol, né? A polícia, inclusive, foi exacerbada demais naquela ação, né? E os argentinos foram para o vestiário e muita gente achou que eles não voltariam mais, como aconteceu no episódio da Anvisa lá em São Paulo. Você deve se lembrar, tivemos 5 minutos de jogo. Então, nessa hora, tem que ter discernimento mesmo, né? E foi um dia duro, porque, Diego, nós temos um futebol que será sempre um futebol entre os melhores do mundo. Por tudo. Pela nossa história, pela nossa escola, pelo nosso tamanho, a gente revela em profusão, né? Proporcionalmente, os argentinos têm mais jogadores atuando fora, e numericamente o Brasil é mais. Mas proporcionalmente à população do país, eles têm mais gente, né? E eles têm neste momento, eles viveram nesse momento uma fase mais legal do que a nossa. Sim. Ganharam a Copa do Mundo e tal. Então, agora administrando essa situação, provavelmente por conta da Copa América. Eles querem entregar uma Copa América que talvez seja a última competição oficial do Messi. Oficial que eu digo, sem as eliminatórias. Porque eu acho que ele não vai parar esse ano, ele vai jogar ainda os jogos das eliminatórias do segundo semestre. Então ali você tinha que ter esse entendimento. Não adianta eu só... Claro que eu torcia para o Brasil ganhar o jogo. Torço sempre, né? Brasil em qualquer circunstância. No futebol, no voleibol, em tudo, né? A gente tem Jogos Olímpicos daqui a pouco aí e vamos forte. Pena que não conseguimos a vaga no futebol masculino, né? Mas vamos fortes. O Brasil está caminhando para bater de novo o recorde de medalhas, né? Sim. E quem sabe a gente não se aproxima mais das 30. Muita gente diz que 30 divide as potências olímpicas. Que experiência pertinho. maravilhosa aquelas Olimpíadas também, nossa, né, Luiz? Maravilhosa. Cara, eu falo, foi a maior experiência esportiva que eu vivi na minha carreira. As pessoas acham isso até, eu disputei Champions e tantos torneios assim especiais, todos os grandes torneios europeus por onde eu passei.
Mas as Olimpíadas, ela traz a essência do esporte, né? A competitividade, o ir além do teu limite, a diferença dos milésimos, da preparação, e tudo isso se encontra em modalidades diferentes. Isso é que é o mal barato. Isso é que Porque é o ser humano mostrando a sua potência em diversas possibilidades. Não é só acertar a bola no gol, né, Diego? Cara, então é demais isso. Que é capaz o treinamento, a mente, né? A repetição. Como faz o cara lá do arco e flecha que acerta não sei quantos metros, ele é preciso naquilo, o salto, a técnica que tem, a natação e por aí vai. Pô, e eu fiquei podemos ganhar uma medalha de ouro no tiro com arco. Não. Dalmeida é cracaço, muito, eu vem frequentando o top 5 do ranking mundial nesse ciclo. Craque, vai brigar por medalha e talvez a de ouro. Não quero botar pressão, não vamos botar pressão, não vamos botar. Relaxa, mas ele de cabeça ele é muito forte. Muito forte. Eu tive com ele também, achei sensacional. Aliás, estamos na torcida, um grande abraço e parabéns por tudo que você tem feito pelo nosso esporte. Luiz, eu fiquei na Vila Olímpica. Então, essa sensação, normalmente o futebol... Isso deve ser uma experiência Cara, eu fiquei lá 2 ou 3 noites, nós ficamos em Pequim. E sentar na mesa junto com os caras do basquete, do vôlei, da ginástica, tudo. Aquilo foi maravilhoso, cara. Então, assim, você participar disso, transmitir tudo. Bom, a definição de Vila Olímpica, assim, dos atletas de ponta, o futebol sempre tem os atletas de ponta conhecidos internacionalmente, né? Mas outras modalidades também. E o Kobe Bryant, agora saudoso Kobe Bryant, ele sempre definiu, né, a Vila Olímpica como o verdadeiro espírito dos jogos, né? Porque ali você não está competindo, né? É um congraçamento mesmo de pensamentos, de pessoas e dos grandes atletas do planeta. Deve ser demais mesmo, né? Esse deve ser uma experiência incrível. E eu queria falar com você. Vocês podiam não ter deixado a Argentina ser campeã olímpica, mas tudo bem. Não precisava, né? Não precisava. Isso aí passa. Timaço que eles estavam. Aliás, timaço. Na verdade, bi. Estava com timaço. Fomos medalha de bronze, ganhamos da Bélgica. Na disputa do terceiro e quarto ali, mas realmente foi... Timaço. Foi um jogaço. Eles estavam com um time, caramba, Messi, Agüero, Riquelme, Mascherano, Di Maria e tantos outros. É um timaço, realmente. Eu queria falar com você, você vai falando, muitas coisas, né, assim, por isso que é sempre um prazerzaço, assim, conversar com uma pessoa como você, porque você fala de tantas coisas que você alcançou, que você representa, e eu, como eu estava te falando ali, no camarim, respeito cada vez mais essa profissão, porque, cara, que difícil que é. Você ali transmitindo e tendo que dar a tua versão dos fatos, concluir, transmitir para as pessoas simultaneamente. Porque é diferente você estar em casa, ver, rever e as coisas, né, e depois dar a sua opinião. De você ter tempo para isso, não ter adrenalina de estar ao vivo para milhões de pessoas. E eu vejo que o comentarista já traz isso, mas ainda tem alguns segundos a mais para refletir, mas também carrega esse desafio. E isso é uma coisa que me fez refletir, sabe? Da gente entender que, cara, não é má intenção, nada. O erro, ele acontece, pode ser realmente de análise daquele... Isso é perfeito. Naquele momento. Então... tem que se levar isso em consideração também, certo? É um desafio grande, não é, Luiz? Não, é um desafio grande, sim. Aqui acompanhando o Diego, que na verdade a gente está fazendo, é um podcast, mas é um videocast, na verdade, sim. O Diego aqui atento à vinheta que vai entrar e fala no ponto. Então, na hora de um jogo, de uma transmissão, né, que você, além das imagens do jogo em si, você tem uma série de outros componentes que são inseridos ali para deixar aquele evento mais bacana para quem está em casa. Sim. Então você tem o scout que entra, gols do outro jogo, você tem as câmeras que cortam para a torcida, para personagens da torcida, a câmera que está acompanhando o treinador, que está acompanhando a estrela do jogo, né? Então tudo isso está na mão do coordenador da transmissão e ele vai falando com você o tempo inteiro sobre isso, né? E a gente tem outros compromissos, por exemplo, na transmissão, o compromisso comercial, então até aquela deixa que entra o comercial, que é quem paga a conta, evidentemente, né? Afinal, os direitos custam uma fortuna. Claro. Nós não custamos tanto, mas os direitos custam uma fortuna. Então, assim, tem todo um conjunto que você tem que processar de uma forma conjunta com o que você estava dizendo sobre o julgamento do jogo. E o julgamento do jogo, na hora, claro que a gente, ao longo dos anos, você vai adquirindo uma prática. Sim. E é uma prática de ter não é uma autocensura sobre o que você está vendo, é de aprender a julgar o que você está vendo e ter que emitir uma opinião praticamente simultânea àquilo.
né? Porque o narrador ele está ali, ele está narrando, evidentemente, que aí é uma descrição, mas ao mesmo tempo aquilo tem sentimento, né? Então, quando tem qualquer movimento diferente no jogo, você tem também a obrigação de tentar interpretar aquilo. Exato. Até para trazer os comentaristas para a conversa com o telespectador de uma forma mais adequada. A gente já conversou algumas vezes, eu até digo sempre para os comentaristas, né? Olha, eu não sou muito de ficar perguntando, porque se eu perguntar muito, você vai estar respondendo ao meu sentimento. Você tem direito, aliás, você deve levar ao seu sentimento também. Certo. Então, às vezes, até a conversa é ao contrário. O comentarista é que me dá a possibilidade de enxergar uma nuance no jogo bacana e que fica sedutora para quem está em casa. Isso tudo faz parte de um conjunto que está ali, simultâneo. Entende? Então, às vezes, não é fácil, né? Às vezes aí a chance de cometer equívocos aumenta. E a gente tem que aprender a conviver com os erros. Porque ali a chance de você cometer um equívoco, de você trocar um cara num momento importante, foi um momento não muito importante, você vai corrigir, mas está tranquilo. Mas se for num momento importante, você tem a obrigação de corrigir. E tem que saber fazer isso, né? Com elegância, com carinho, com respeito e tudo mais. E assim, eu acho que a gente consegue entregar com um nível de erro bem pequeno, né? Bem, aí que tá. Eu respeito mais ainda. O nível de erro bem pequeno. E isso, assim, a interpretação ela vai sempre trazer diferenças, né, Luiz? Sempre. Interpretação, cara. Sempre. Nós vemos o exemplo disso no VAR, que até hoje colocou o VAR, acabou as polêmicas. Achavam no começo. Aumentamos as polêmicas. Porque você vê, revê e ainda assim... Tem polêmica entre o juiz e o VAR, né? Ainda assim a interpretação. E tem que se respeitar a interpretação, né? De um ou outro. Cara, eu achei que não ia, mas não é porque quer me prejudicar, é porque a interpretação dele levou para aquela direção. Essa frase é importante. Quer me prejudicar. A gente tem que parar de partir do princípio da teoria da conspiração no futebol. Muito, né? Na vida, na verdade, né? Cá entre nós. Na vida. Mas no futebol, tudo é teoria da conspiração. E no fundo, nós sabemos que as regras do jogo, por isso que o futebol é um esporte genial, elas foram criadas para serem interpretativas em grande parte delas, né? É muito comum hoje, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flávio de Souza marcou um pênalti, aí o VAR chamou, ele desmarcou o pênalti. No segundo tempo, ele não marcou um pênalti, né? Não precisa dizer a favor de quem contra quem, enfim, que também me pareceu que foi. A Daiane, que estava no VAR, pediu para ele esperar, e depois ela julgando, porque os áudios foram divulgados, juntamente com o AVAR, que a gente fala, que é o auxiliar do árbitro de vídeo, acharam que não valeria a pena pedir para ele corrigir a decisão de campo. Então, entre eles mesmo, a interpretação pode ser diferente. Gente, é muito difícil. E essas pessoas, dá a impressão que elas são super poderosas, mas elas são como a gente. Elas sofrem, elas têm família, os filhos na escola sofrem bullying por conta disso. Então, às vezes é muito carregada a crítica. Eu acho que, assim, Diego, no futebol do nível que nós atingimos, no Brasil, na Série A, nas ligas europeias, é muito difícil que tenha alguém desonesto nesse processo. É muito difícil. Eu não sei, 50 anos atrás, mas hoje em dia é tudo muito profissional. Mesmo que no Brasil a arbitragem não seja, digamos, profissional como na Inglaterra, o cara tem um salário fixo, no Brasil continua sendo o cachê, né? O cachê FIFA X, cachê árbitro 2X, mas eles apitam quarta e domingo e viajam o tempo inteiro, porque eles vivem disso. Eles vivem disso, né? Porque tem os 10 FIFA no Brasil, são 10 agora, né? Eles viajam o tempo inteiro, tem eliminatória, tem Sul-Americana, tem Taça Libertadores. Então, enfim, não dá para fazer outra atividade, né? Não dá para ser mais juiz de futebol e dentista, não dá para ter consultório de segunda a sexta. Então, assim, eu não sei nem se a gente deveria tratar desse assunto, não sei se era o que você queria, mas... Vamos, que é improviso mesmo. Mas você me disse que é conversa, né? Não é entrevista, é conversa. Não, mas aqui eu gosto disso mesmo, Luiz. Do improviso. Eu faço aqui, é claro, algumas anotações. Lógico, né? Diego Ribas, né? Diego Ribas. Estudioso, bom aluno. Bom aluno. Me preparo, conheço ainda mais da história, mas eu gosto desse improviso mesmo, então não tem regras, a gente vai falando dos assuntos. E você estava falando dessa questão, né, dos árbitros, da preparação, da Premier League como referência. Como referência mesmo, mas eu não sei se você vai concordar comigo. A gente vive um momento no Brasil de um questionamento fortíssimo em relação à arbitragem. Sim. As decisões da arbitragem, Sim. né? Agora, eu acho, Diego, que além da questão da qualidade da arbitragem,
que a gente tem, tá claro que a gente tem que melhorar. A preparação, na minha opinião. Tudo. Preparar esses árbitros. E critérios e como... Reconhecimento, preparação, né? A gente tem muita reclamação. E não é só de dirigente, não. Dos jogadores também. Todos. Né? Verdade. Na Premier League, que a gente cita sempre, a própria Premier League tem por conceito passar para suas estrelas que é mais legal para quem está assistindo, ou em casa ou no estádio, que quanto mais o jogo andar, menos reclamação tiver, mais legal é. E é mesmo. E depois de uma decisão tomada, não adianta. No Brasil, nos países latinos, né? Vamos deixar só no Brasil. Não. É verdade. Existe uma certa vocação para isso, porque muita gente entende que essa pressão funciona. Você sabe que eu já não sei se ela funciona mais? Na minha opinião, não funciona, Luiz. Não funciona pelo seguinte, a parte da... Isso é uma coisa. Preparação dos árbitros deve melhorar, na minha opinião. Sim, preparação tem que melhorar. Também a remuneração deles, para que eles tenham aquilo como profissão principal, se dediquem daquela forma. Isso é uma coisa. Tem que melhorar. Mas a outra, a cultura de sempre, né, achar que está me prejudicando, como você falou, eu concordo totalmente. Ela não ajuda pelo seguinte, é uma muleta que você tira o foco do que realmente importa. Então, toda vez que um dirigente ou que um treinador vai lá, nós perdemos por causa do árbitro, mas também o árbitro ou o jogador, todo mundo entra no vestiário e fica falando de árbitro, você não foca porque realmente faz a diferença. Onde que você errou? Nós, taticamente, estávamos bem posicionados, desempenho individual, os duelos, como nós vencemos, fizemos o que tinha que fazer realmente, é isso que vai ganhar jogo. Você vai ser prejudicado por juízo. Um momento ou outro você vai ser prejudicado ou favorecido em algum momento. Mas isso é um momento. O que vai te dar continuidade, solidez, é o desempenho. Claro. Então, todo esse discurso, ele tira o foco. O Guardiola disse, cara, outro dia, numa arbitragem que foi até polêmica, num jogo qualquer do City, que eu não vou me lembrar, aí o Guardiola estava falando sobre o conjunto da arbitragem, ele estava dizendo o seguinte, que o jogador não pode ir para uma dividida partindo do pressuposto que se ele tomar determinada atitude, a ação do árbitro vai ser em decorrência daquilo, porque ele não vai fazer a melhor escolha. Eu achei isso sensacional. O Guardiola é uma referência total. Porque é impressionante como a gente vê, no caso do Guardiola, os jogadores que com ele trabalham dificilmente tomam a decisão errada. Pode não acontecer, a bola bate na trave, o zagueiro vem, tira, o outro está melhor que você, te desarma. Ok. Mas teve um Liverpool e City agora na Premier League, que os dois times, só o jogo, 90 minutos, decisões certas. Isso é espetacular. E isso deixa o jogo mais sedutor, é mais bonito pra gente ver. Então, isso que você está dizendo é muito sério. É muito sério, é muito sério. Eu sempre acreditei dessa forma, aprendi, errei em alguns momentos na questão da reclamação com o juiz durante o jogo. E o juiz tinha que saber levar, muitas vezes tem que ser essa habilidade, não é uma obrigação dele, mas saber com aquele que fala mais, ter a segurança, porque é um ambiente... Qual foi a sua última expulsão? A minha última expulsão foi uma que ficou muito famosa, que foi aquela com o Rossi. Eu peguei aquela... Ai, foi engraçado. Cara, foi muito engraçado esse episódio. O sangue fechou a cortina. Problema. Mas é porque eu falo para as pessoas, Diego, você é tão, tá equilibrado. Cara, não é automático isso não. Eu tô todo dia assim, me educando, controlando para que isso possa acontecer. E esse episódio foi engraçado porque eu marquei uma live com o Dr. Augusto Cury, né? Pô, doutor, um beijo para você. Sou fãzaço desse cara, psiquiatra mais lido do mundo, é um cara que é um fenômeno. E vamos marcar uma live, ele é amigo também de Ribeirão Preto lá. E nós marcamos uma live, mas assim, semanas antes, para falar da gestão emocional do atleta, do autocontrole, não sei o quê. Aí na véspera eu faço aqui. Caramba, foi pra live com avermelhado. Então, cotovelado, eu queria que ele falasse, olhasse pra mim, pedisse desculpa alguma coisa. Ele me ignorou, eu peguei ele pelo pescoço, atitude erradíssima. E aí sou expulso. Aí, depois do jogo, o doutor Augusto me liga e fala, Diego, não vamos cancelar a live, não. Isso aí acontece, então vamos pra lá. Eu falei, caramba, e agora? Como mas é que vai ser essa... Você vê, bom, profissionais, né, tem o conceito, né? Porque é isso, é o que você disse antes. É um exercício esse controle. Você vai errar em algum momento. Lógico, não significa que você está controlado o tempo todo. E é isso que ele falou, isso é saudável. Você vai falar lá que você erra, você quis acertar, mas você erra em algum momento. E aí foi maravilhoso, foi bem legal, mas essa foi a minha última expulsão. Faz tempo. Mas eu tive essa consciência no decorrer
da minha carreira e eu não gostava quando começa, mas é também porque o árbitro, porque isso que aquilo, e aí isso é transferência de responsabilidade. O meu pensamento é assim, pode colocar o árbitro que for, nós vamos ganhar. Vai chegar um momento que um dirigente, algo, se tiver que fazer uma reclamação formal para a CBF aqui no caso, se tiver que fazer, é o teu trabalho. O meu trabalho aqui é assumir a responsabilidade. Nós erramos aqui e aqui que nós temos que melhorar. Pessoal, nós vamos ser prejudicados um jogo, não serão 10 seguidos. Nós vamos superar essa dificuldade e vai passar por cima. Então, toda vez que você tem autorresponsabilidade, você vai em frente. E essa cultura de sempre buscar culpados, tira essa autorresponsabilidade e você perde. Então, é algo que, cara, eu sou totalmente a favor, assim, e que nós temos que combater, definitivamente. Jogadores, dirigentes. Dirigentes, por favor, não venham com história de DVD, até porque DVD não tem mais, é nuvem. Agora, mas isso é forma de pressão. Isso não funciona. Totalmente. Não funciona. Com certeza. Mas temos que reciclar. Precisamos pensar. Isso, exatamente. Evoluir, talvez profissionalizar, como você diz, definitivamente. Com os caras sendo contratados para aquilo. Com certeza. Enfim, acho que tem um caminho a ser seguido. Isso aí nós precisamos. Mas é entender que o esporte é nosso e cada um tem que fazer a tua parte, né? As grandes ligas é assim, as pessoas olham, esse esporte é nosso e eu tenho uma função dentro dele e o que eu tenho que fazer para isso melhorar, né? E com certeza isso faz toda a diferença. Você acha que o nosso futebol, num geral, assim, está evoluindo, Luiz? Tem algo que você destaca, até de mentalidade, né? Falando de atletas, do jornalista, dos envolvidos, assim, que você chamaria atenção de falar, pô, isso aqui nós evoluímos, isso aqui falta algo que... Então, eu acho assim, Diego, a gente tem uma série de fatos nesses últimos anos que eles desembocam em pontos positivos e negativos. Do ponto de vista da nossa Série A, obviamente que a Copa do Mundo trouxe para o Brasil 10 arenas novas, né? E houve a construção de outras, então a gente tem ali 15 estádios que são muito prazerosos sendo frequentados. Então a gente tem um aumento de média de público, isso é indiscutível. Batemos o recorde o ano passado, né? Quase 27 mil pessoas por jogo. Não é fácil você ter uma liga, né, em um país que é ainda subdesenvolvido do ponto de vista de transporte, etc. Tal, e você conseguir fidelizar essa gente, né? Claro que os grandes estádios e as grandes massas contribuem muito, né? A gente percebe que times como São Paulo, como o Corinthians e como o Flamengo, que tem os estádios, o São Paulo notadamente e o Flamengo que tem estádios maiores, e o Corinthians que é um pouco menor, mas é de uma fidelização impressionante. Esses estádios estão sempre cheios, né? Então isso ajuda a aumentar a média de público. E acho que eles reverberaram o prazer de frequentar as arenas. Isso no Brasil funcionou. Ao mesmo tempo, a gente tem um aumento muito grande do volume de possibilidades de comunicação com as redes sociais, etc. e tal. Então, você tem muito mais gente julgando o jogo. Uhum. E todo mundo tem seu público. Pode ser 100, pode ser 200, pode ser 5 milhões. Ou pode ser a televisão, com 70 milhões na hora de um jogo grande. Ok. Todas essas pessoas estão sendo tocadas por esses colegas, digamos assim, né? Muitos não são jornalistas ou ex-jogadores, mas desenvolvem ali uma atividade. E o julgamento, na minha opinião, nos últimos anos, ele caminhou se distanciando da realidade do campo. A análise do grau de dificuldade que é um jogo de futebol dentro do campo, às vezes ela está muito superficial. Eu não acho legal. Eu acho que nós não evoluímos. Uhum. Muitas vezes, o discurso, o comentário, a análise, parece que eu estou lá atrás, 40 anos atrás, que eu via lá em São João da Boa Vista, pé de Ribeirão Preto, no radinho. E a gente tem que evoluir nessa análise. Eu acho que nós todos, que estamos do lado de cada campo, temos que evoluir. Muitos evoluíram, muitos, não estou dizendo que são todos, mas existe um conjunto cujo julgamento ainda parte do princípio da teoria da conspiração. Uhum. E muito parte do princípio de que, mas a classe do jogador de futebol é privilegiada, eles têm que entregar isso, entregar aquilo. A vida não é assim, em nenhuma atividade. Então, assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Não, perfeitamente. Porque existe um terceiro ponto, que é como o esporte evoluiu. Eu acho que o que mais, neste momento, a gente tem dificuldade de alcançar é o jogo cognitivo que se pratica nas maiores ligas da Europa. Porque nós continuamos tendo improviso, nós continuamos tendo o lado, eu vou dizer folclórico, não no sentido pejorativo, porque nós criamos um lado do improviso, nós criamos o lado do drible, do jogador que sozinho,
Muita gente pergunta assim, por que o treinador brasileiro não faz sucesso na Europa? Eu perguntei para alguns que fazem sucesso na Europa, notadamente colegas aqui do Mercosul, né? Por que o treinador brasileiro não... Porque o treinador brasileiro, não é hoje, mas ao longo dos anos, ele sempre foi muito bom de armar os seus times defensivamente, do meio para frente, ali no terço final do campo, aí o talento resolve. E hoje em dia os movimentos são sincronizados. Tudo é muito cognitivo, muito pensado. Eu acho que falta um pouco isso para a gente. E eu não estou falando do jogador, estou falando de todo mundo. Porque isso é um exercício. Todos podemos desenvolver a questão cognitiva de jogo. Então, porque se você pegar os últimos 2 amistosos da seleção brasileira, notadamente o jogo contra a Inglaterra, a gente fez um jogo de altíssimo nível, sobre qualquer aspecto, né? Só o aspecto tático, o aspecto intensidade, o jogo foi muito intenso. Aí muita gente fala, foi intenso, mas talvez não é porque a maioria joga lá e tinha que dar uma... Não importa. O cenário era favorável. Um estádio espetacular, um gramado espetacular, do jeito que eles estão acostumados. Ótimo. Porque não é fácil você sair desse cenário e ir jogar na altitude de La Paz, onde não respira, não vem o ar, o gramado é duro, a bola quica, quando você acha que vai matar no peito, ela subiu. Tudo isso conta, tudo isso faz parte E faz parte do futebol. O futebol é encantador também por conta disso, né? Então eu vejo que a gente tem, assim, de uma forma bem superficial, pontos importantes que caminharam, né? E dentro do campo eu acho que a gente pode evoluir mais. Tanto taticamente, né? Acho que os estrangeiros têm feito bem para a discussão no Brasil. Né? Eu, quando ouço o Abel Ferreira falando, me encanta. Ele fala com propriedade, com profundidade. Vai além das 4 linhas. Vai muito além das 4 linhas. Implementar uma cultura, realmente. Né? E aí você percebe, e o Palmeiras, mesmo com um elenco mais curto, né, porque gosta de trabalhar, não é só porque o Palmeiras quer, não, porque ele também gosta. Os europeus gostam de trabalhar com elencos mais curtos, 24, 23, né? Hoje em dia um pouquinho mais por conta do número de substituições, né? Com a pandemia isso mudou, né, Diego? Sim. Porque quando eram 3 substituições, poxa, você levava 7 para o banco e estava resolvida a parada. Né? Que, na verdade, você pegou o futebol com 5 no banco? Não. Talvez. Não, 5 no banco, não. 5 no banco, não. E 2 substituições, não. Não. Você já pegou com 3. Então, você passa rápido o tempo. Então, essas evoluções também fazem parte do jogo. Eu acho que esse volume grande de substituição e tudo mais é legal, você emprega mais gente, mas certamente também ele favorece quem tem mais dinheiro, né? Sim. Isso definitivamente. Isso é indiscutível. Né? Deixa eu voltar aqui em algo, até anotei, algo que eu não quero... Vão vindo perguntas na cabeça, reflexões maravilhosas. Né? Nessa questão que você falou que tem que evoluir, aí trazendo até no julgamento, né, das pessoas, na responsabilidade daquilo que está transmitindo, na avaliação, interpretação de tudo aquilo que acontece, você não acha que às vezes confundem o que falta, aí a minha visão, por que acaba direcionando para o lado errado e não volta mais? Porque essas pessoas que estão analisando, muitas vezes, elas não estão transmitindo realmente o que elas pensam, mas o que as pessoas querem ouvir. E aí eu falo, devido às redes sociais hoje que está ali, as pessoas buscam mais um engajamento do que um posicionamento. E aí isso confunde, ou seja... Você está analisando um jogo, você vai se posicionar, vai ligar teu canal do YouTube lá e vai falar. Se a maioria, para onde está indo a direção desse assunto? A maioria está indo para cá, então eu vou para cá que é mais fácil. Porque aqui meu vídeo vai ser mais compartilhado, aqui eu vou ter mais likes e aí acaba falando o que as pessoas querem ouvir. Faltam pessoas corajosas para falar, gente, espera aí, o que vocês estão falando? Isso não, esse jogador não é isso que você está falando. Olha a história dele, aconteceu isso pontualmente, mas ele não faz isso sempre. E aí você se posiciona contra a maioria naquele momento. E eu vejo pessoas, obviamente, pontualmente, que a análise delas está embasado no engajamento e não no posicionamento corajoso. Isso é irresponsável. Isso é irresponsável. Isso é indiscutível também. Eu não estou dizendo aqui que o sujeito não deva visar uma grande audiência, né? Seja no canal do YouTube, seja na rede social e tal. Ok, tá tudo certo. Mas quem consegue, digamos assim, agregar, chega uma hora que essa pessoa tem que ter um mínimo de responsabilidade, porque não está contribuindo para que isso seja uma indústria mais saudável e mais coerente com o que acontece dentro do campo, principalmente. Coerente, essa é a palavra. Diego, eu às vezes fico triste, me bate tristeza, assim, quando
é mais importante eu dizer, usar expressões chulas, como esse cara é perna de pau. Não tem nenhum perna de pau. Você pegar os 20 times da Série A, são todos profissionais de alto nível. Mas o cara acabou de perder um jogo, perdeu um pênalti, um gol feito, é lógico, todo mundo vai querer ouvir a minha revolta com esse jogador agora. Aí liga lá e tá vendo, ruim mesmo e tudo. E aquilo inflama e tudo. E aí poucos têm a coragem de falar, gente, espera aí, cara. Aí é uma análise sensata, né? Claro, porque é muito mais fácil cair naquele lugarzinho comum de muitos anos atrás, aí de criticar o jeito de viver do jogador, sabe? De falar pra torcida apaixonada que tá atrás do gol, que xinga mesmo. Mas você sabe que a torcida que xinga mesmo, muitas vezes, xinga ali no campo e tal, depois quando chega em casa, fala, nada, acontece, bola passou isso aqui. E é assim a vida. Porque se a bola passou isso aqui, na sua atividade também, né? Não tem jeito. Tem erro em todas as atividades. O caixa de banco fica desesperado para não ter 10 centavos de diferença no fim do dia, porque tem que acertar lá, porque senão não fecha o caixa. E assim deveria ser, né? Com muita responsabilidade em qualquer atividade. Porque quem gosta da crítica fácil, como consumidor, provavelmente, quando ele vai ser julgado, ele não quer a crítica fácil. Lógico. É a mesma coisa a história do, sabe? Fulano, mata logo. Mas se prender errado o filho dele, aí ele não vai querer que mata logo. Enfim, isso tudo é um conjunto. E claro que o consumo dita muito isso, né? Então cabe quem está do outro lado saber até que ponto ele pode ir para conquistar, agregar, viralizar, etc. e tal. Não pode, mas o Diego não pode extrapolar o limite do conhecimento da atividade do outro. Não estou dizendo nenhum respeito só pelo ser humano. Você sabe que uma vez, faz muito tempo, Olimpíadas de Sydney, nós tínhamos no auge o Gustavo Kirten, o Guga. Estava no auge. O Guga viveu ali aqueles anos mais espetaculares da vida dele. Foi número 1 do mundo, 54 semanas. Enfim, tricampeão de Roland Garros. E aí a gente foi para a Olimpíada de Sydney. Teve uma polêmica lá antes, negócio de uniforme, né? Porque o Comitê Olímpico usava uma marca, o Guga usava outra, quase que o Guga não vai, mas o Guga foi. E aí nas quartas de final, e Jogos Olímpicos, quartas de final significa o seguinte, ganhou, vai disputar medalha, perdeu, volta para casa. É a fase mais cruel dos Jogos Olímpicos. E de qualquer competição, né? É que na Olimpíada tem a medalha de bronze, que pesa muito. Então se você ganhar nas quartas, você vai disputar uma medalha. Sim. Aí a tabela botou o Guga jogando contra um russo chamado Evgeny Kafelnikov, que foi um cara com quem ele cruzou nas grandes conquistas. E era um tenista top de linha. Porém, ele vinha de vitórias contra o Kafelnikov, mas sempre jogos muito equilibrados. Aí o Kafelnikov ganhou o jogo do Guga, era piso duro, né? O Guga foi mais forte no saibro, e a gente foi para a coletiva. Aí aquela coletiva, o Guga perdeu, e o Guga perdeu, começou a coletiva. Eu falei, gente, o jogo foi normal, como sempre foi. Ele ganhou por um duplo 6-4, 2 vezes que eu tive para quebrar o serviço dele, que no esporte, nesse caso, é uma vantagem. A bola bateu isso aqui fora. Eu fiz certo, não fiz nada de errado. Eu achei sensacional. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Aí vamos falar de experiência, de Vila Olímpica, do prazer que era ter estado lá e tal, porque acabou o jogo. O jogo é assim, 2 caras de altíssimo nível em 1 centímetro, coincidentemente, nos 2 sets. Ele teve para quebrar o cara e na bola boa dele, que era a esquerda. Né? Uma análise sensata já faz a galera. Pronto. E o Guga não jogava com as duas mãos. Você joga tênis? Eu já jogo. Ele joga. Felipe também joga melhor que eu, mas também nossa. O Felipe joga bem, né? Joga bem. E o Guga batia, o backhand dele era com uma mão só, como antigamente. Falando em Guga, que além de um profissional, é um excelente gestor financeiro, eu tenho que falar para vocês. Eu quero dar um recado aqui. Quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente tem que investir para chegar lá. Comigo foi no esporte, mas pode ser no trabalho, nos estudos e, claro, com as suas finanças, que também é muito importante. Por isso, quando o assunto for investimentos, conte com a Genial Investimentos. É a plataforma que eu escolhi para administrar meus investimentos e ela dessa forma, faz toda a diferença na minha vida. A Genial tem mais de 1,5 milhão de clientes, com mais de 190 bilhões de ativos sob gestão e mais de 10 anos de história. É isso mesmo. Acesse o QR Code no canto da sua tela e saiba como a Genial pode ajudar nos seus investimentos e fazer você alcançar os seus objetivos. Luiz,
Fala, Diego. Tô bom igual você, assim, tirando onda ou não? Na linha no improviso, na hora de fazer? Hã? Você cronometrado. Você nasceu pra isso. Ele cronometra, essa é ele verdadeira. tira onda. Só que o Caio, Roger, é verdade ou não? Explicando pra galera. Fala aí. A gente entra na programação ali e tem sempre entradas absolutamente cronometradas. Sim. E normalmente a gente tem 50 segundos ou 1 minuto, que parece pouco tempo, mas é um montão, dá pra falar um monte de coisa. E o meu barato é fazer cravado. Cravado. E aí eu jogo o cronômetro no Roger, no Caio, eles falam, não, você parou antes. E tal. Ele para num minuto, ele começa a gravar com o cronômetro aqui na mão e pá, acabou, ele faz assim pros caras. Os caras, já tava nesse 1 minuto parado aí. Não é nada, é técnica, é experiência. E também tem muito tempo fazendo em 1 minuto, você pega o jeito de fazer no minuto. Repetição é maravilhosa. É maravilhoso. É que nem treinar. Exatamente. É que nem treinar. Tenho falado muito nas minhas palestras dessa conexão do mundo do dia a dia, né, cotidiano, com o mundo esportivo, mentalidade do atleta, que é a repetição. O atleta é isso. Você vê o que eles falam, nós falamos lá das Olimpíadas, é uma repetição incansável, que chega um momento que realmente você consegue bater a bola com a curva certa, na velocidade certa, para ela entrar e fazer a direção, né, ir na direção que você quer. Mas a repetição é maravilhosa. E você conseguia processar no momento de um chute, bola parada ou não, uma bola parada, claro, para o jogo. Sim. Você conseguia processar o que você fez num treino para usar na hora do vamos ver? Ou é algo que fica no inconsciente e vai e ele vem sozinho? Isso, o inconsciente. É aí que tá. A repetição te traz isso. Você acostuma com aquilo, o corpo sabe o que faz. Porque você colocou ele numa repetição, ele está pronto. Então, tua cabeça tem que acreditar nisso, que é uma coisa. Então, por isso que o jogador, quando entra em campo, pensando muito, o que vão achar, o momento que eu tô, como vai vir, como eu vou dominar essa bola, tem gente perto, aí ele se confunde todo. Agora, quando ele está livre, né, pô, eu tô pronto e vambora. Aí vem a espontaneidade, né, Luiz, que traz que as coisas acontecem de uma forma. Mas o treino, ele traz isso. A finalização, às vezes, boba. Uma finalização simples de dentro da área que você vem, o lateral cruza e você pega a bola de primeira. É uma coisa que faz toda a diferença ali na hora do jogo. Parece que, sabe, você já viu aquela jogada, ela começa a se desenhar, você já sabe o que vai acontecer. E aí teu cérebro está preparado, né? Então, que é execução mesmo, exatamente. Execução. O teu cérebro reage, mas aí você tem no treino de fazer aquela execução. Esses dias no jogo do Vasco, teve um lance curioso, a bola quicou, subiu, acho que era o David que estava na jogada, ela está descendo, tem um cara marcando ele aqui, ele está de costas para o ataque no meio campo, ele faz o gesto de dominar no peito e, no intuito de provavelmente enganar o cara, né? Ele desiste no minuto final e deixa a bola cair e já gira pro ataque. Então, isso tudo tem o cognitivo dele, de que eu vou fazer, mas a ação é treino. É a espontaneidade. E cada um no seu nível, né? Chega o jogador que chegou na Série A. É porque ele consegue solucionar os problemas que surgem, né, de forma imprevista no caminho dele. Messi chega onde chegou, porque ele se prepara para algo, ele está sempre controlando, olhando para cá o jogo, onde está os posicionamentos, tudo, mas ele tem um poder de solucionar os problemas imprevistos. Pô, o cara deu um carrinho do nada, eu vou dar uma cavadinha em cima da bola aqui, que aí o leva para outro nível, né? Então, jogadores que se destacam, que chegam nesse nível, como você falou e eu concordo, o cara chegou na Série A, cara, vê que esse cara é diferente. Lógico. É porque ele tem um instinto e a espontaneidade, que também treinou muito, mas é um talento de resolver. Eu vou dominar, mas eu tô vendo que o cara tá chegando, então eu viro para cá e mudo minha posição e sigo, né? O jogo é repleto dessas imprevisibilidades, né? E o atleta que alcança esse nível, ele tem essa capacidade de, diante de frações de segundos ali, de pressão, de tudo que está acontecendo, ele consegue solucionar. O que você achava o mais difícil para solucionar naquela função que você exercia? O mais difícil, eu falo, eu joguei como meia minha vida inteira, nos últimos anos joguei como volante. Mas o meia, ele recebe ali o camisa 10, ele recebe os passes, a bola num ponto tão difícil, uma área tão difícil do campo, que primeiro, tem muitos marcadores ali de direita, de esquerda, de todos os lados. O espaço é pequeno, então você tem que dominar. Depois que você conseguir dominar certo, virar de frente para o jogo, dar o passe certo, de acordo com o posicionamento da defesa, ter uma reação com a ação que teu atacante teve e que o defesa teve. Teu atacante fez um movimento, o defesa, que ao invés de acompanhar, fechou o passe por dentro e você tem que dar uma cavada. Isso você não está na tua cabeça. Então você fez todo esse movimento complexo, frações de segundo, teu atacante foi, o zagueiro não acompanhou, você em vez de colocar a bola por baixo por cima, é aí que era, uau, que traz aquele
Te dava mais prazer do que fazer gol? Pô, não. O gol, mas assim, era... Acho que o Zidane disse que dava mais prazer para ele. O Zidane... não, cara, o gol é o gol. Mas era muito complexo. É muito complexo fazer isso. Por isso que os camisa 10, né? O ataque, todas as posições, traz as suas dificuldades, complexidade. Mas o camisa 10 não tem um goleiro que te vai segurar a onda. Exato. Não, na maioria das vezes os caras têm o melhor contrato do time, né? Também o atacante que faz os gols, porque ali, cara, era a maior dificuldade que tinha, assim, a complexidade, né, que acontecia. Porque muito se fala de entrosamento, claro que isso funciona na vida, né? Sim. Mas certamente o improviso te leva, às vezes, a ter que decifrar movimentos de quem você joga há muito tempo diferentes do que vocês estão habituados a fazer. É a capacidade de improviso que separa os excelentes dos extraordinários mesmo, sabe? É a capacidade de improviso. Porque você ser muito bom... E você vê jogadores assim que alcançaram um nível incrível, que fazem o básico muito bem feito, independente das circunstâncias, né? E eles têm um destaque. Agora, o cara que transcende mesmo é o cara que improvisa de um jeito, né? Ali no momento que precisa, essa capacidade de improvisação, assim, é algo que bom faz demais, né? Encantador, é encantador. E aí que a gente passa a chamar de craque, tá, gente? Exatamente, é o craque. Soluciona o complexo de forma simples, pelo menos aparentemente simples. Você falou dos estrangeiros que vêm do nosso futebol, de ter que evoluir, desenvolver, nós tocamos nesse assunto aí, e de como nós brasileiros temos que entender isso, porque é uma visão que eu trago. Vamos aprimorar, vamos nos preparar como os europeus, mas, por favor, principalmente os brasileiros, não deixe de usar a ferramenta do improviso que nós estamos falando agora. E os europeus estão tirando vantagem justamente disso, muitas vezes, quando vêm para o Brasil. Porque eles entendem que precisa de uma organização tática, uma consciência, uma mentalidade também, né, de se dedicar em treinamento, de respeitar horários, pequenas regras que fazem a diferença, aquele profissionalismo, tudo isso. Mas eles sabem também que, cara, esses jogadores têm um talento, especialmente os brasileiros, que eu tenho que usar. Então, se nós brasileiros não tivermos essa consciência, os estrangeiros estão tendo e vão ter. Aí eles vêm para o nosso futebol e o Jorge Jesus... Mesmo que não venham. Você vê o Ancelotti, por exemplo, né? Eu falo Ancelotti, mas a gente sabe que é Ancelotti, mas enfim. Por que ele adora? Isso tem a tua questão, né? Você fala muitos nomes difíceis e de repente uma pronunciazinha errada, mas não é isso, né? E você porque tem esse cuidado no caso do italianismo, conhecimento e cuidado. E a gente é de uma região do interior de São Paulo que tem muita gente que veio da Itália, ocupou aquele espaço ali entre São João da Boa Vista, a grande, né? São João da Boa Vista, que engloba Ribeirão Preto. É verdade. Óbvio que... Mas se você... É a mesma coisa... Estou derivando um pouquinho, eu volto já. Porque esse é um outro ponto que chama muita atenção. Porque, às vezes, o preciosismo na pronúncia te tira da grande maioria. Porque, por exemplo, a história dos araújos, que não são brasileiros, que se fala araújo. Mas o cara em casa, quando olha a camisa, ele está lendo Araújo. Ele não está lendo Araújo. Né? E a mesma coisa o Ancelotti. A maioria, os que conhecem um pouco, que são descendentes, estão falando Ancelotti, que é mais difícil. Não é fácil falar Ancelotti, né? Mas estão falando Ancelotti, enfim. Mas voltando, ele vive dizendo isso. Né? E é impressionante como ele dá... Tudo isso que você colocou agora aí, que é muito importante. Todo esse profissionalismo, todo esse conceito de jogo, toda a questão cognitiva, mas aí a hora que a bola cai lá no finzinho, no Vini, seja Brasil agora. O Jorge Jesus chegou aqui, né? Eu falei mais de uma vez essa história, mas eu gosto porque ele chegou no Flamengo e falou, dividiu o campo em 3 partes, né? Defensiva, meio campo e ofensiva, e falou, a responsabilidade de fazer vocês chegarem aqui, que era na terceira parte do campo, que era a ofensiva, é minha. Independente do sistema tático que vier contra nós, independente da marcação, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que fazer o funcionamento do sistema, vocês encontrarem um espaço para chegarem aqui. Agora, quando chegar aqui, aí é com vocês. Aí vocês, o talento de vocês, a solução que vocês derem, eu aceito. E isso era muito legal, porque trazia um cara que vem para o Brasil, sabia do talento que nós, brasileiros, temos. Então, falou, eu vou organizar isso aqui, mas não posso perder o que eles têm de tão importante. Imagina. Então, não seria inteligente, né? Mas é bem isso mesmo, né? A responsabilidade de fazer, chegar lá em condição para que o Bruno Henrique fizesse 45 gols e o Gabigol... Não, o Gabigol fez 45, o Bruno fez 38 na mesma temporada, é isso. É isso mesmo.
Luiz, como o esporte entrou na sua vida? O que é o esporte para você? O que ele trouxe? Como foi toda essa tua relação com algo que faz totalmente parte da sua vida? Obrigado pela pergunta. Bacana. Fala um pouco disso, né? São coisas que caminharam juntas. Eu sempre fui enlouquecido pelo futebol por conta da paixão do meu pai. E nesse tempo, estamos falando de muito tempo, era no rádio e na segunda divisão de São Paulo, lá com o time da cidade, de São João da Boa Vista, que naquela altura era o Palmeiras. Que muita gente fala Palmeiras, mas é Palmeiras antes do Palmeiras, o nome. O Palmeiras de São João da Boa Vista, quando surgiu, o Palmeiras, Sociedade Esportiva, ainda era Palestra Itália. O Palmeiras foi fundado em 1924. O Palmeiras vira o nome de Palestra Itália, troca de nome por conta da Segunda Guerra, né? O Palmeiras e o Cruzeiro, por conta do fascismo na Itália, eles tiveram que mudar de nome, né? Era Palestra Itália, tanto o Cruzeiro como o Palmeiras. O Cruzeiro caminhou para o Cruzeiro, em homenagem ao Cruzeiro do Sul, e o Palmeiras trocou de Palestra Itália para Palmeiras. E aí eu sempre acompanhei o meu pai. Quando eu pude entrar nos estádios, por causa de idade, sempre fui com o meu pai. E o futebol no interior de São Paulo, por conta de não ter iluminação, ele sempre começava mais cedo. Então, quando a gente ia embora, meu pai vinha com um radinho pendurado. Era um radinho 2 faixas, que tinha um egoísta, porque aquele fonezinho de um ouvido só, que é o que você está usando, naquele tempo, ele já era chamado de egoísta, porque era um só. Ele tirava, botava o som e a gente vinha ouvindo o grande clássico do domingo, que era sempre assim. Então, ali é um desenvolvimento, é uma paixão pelo esporte, pelo futebol, notadamente, né? E também pela comunicação, né? Aquele encantamento de ouvir aqueles caras do rádio, né? Gigantes daquela época do rádio de São Paulo que a gente ouvia, e também do rádio do Rio, porque depois tinha o segundo tempo do jogo do Rio, porque o futebol no Rio começava às 5. E aí tinha todo o segundo tempo. E não eram só as rádios de São Paulo que transmitiam o segundo tempo. A gente, no interior de São Paulo, sintonizava as rádios do Rio com facilidade. As antenas do rádio têm uma propagação maior quando elas estão em terreno molhado, né? Então, as rádios de beira de mar no Brasil sempre tiveram uma propagação forte. E no Rio, por conta... Interessante. Por exemplo, se é a capital e tal, as rádios eram potentes mesmo, né? Então, assim, é a paixão que chega misturada pelo futebol e pela comunicação, né? Mas aí depois, que eu começo a ter idade para praticar alguma coisa, a gente tem lá no nosso pedaço uma competição chamada Jogos Abertos do Interior, que a gente chama de Olimpíadas Caipiras e tudo mais, que num dado momento era a maior competição poliesportiva da América Latina. Olha isso. 7, 8 mil atletas numa cidade só. Ribeirão Preto sediou algumas vezes, inclusive. Por fato de ser uma cidade que tem potencial para isso, né? E aí, quando eu vou para a escola e começo, naquele tempo era dividido assim, não sei nem como é que é hoje. Você fazia da primeira à 4ª série e o ginasial era a 5ª série. Era assim, e era da 5ª à 8ª. E depois era o colegial, que eram 3 anos. Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. E aí, quando eu vou para a 5ª série, é uma idade que você já está praticando alguma coisa, eu me encantava com a preparação para os Jogos Abertos. E aí ficava enchendo o saco dos caras da escola para que eu pudesse ir acompanhar. Só que precisava ter liberação lá no juizado de menores, então não dava para ir, né? Meu pai até topava, minha mãe também. E aí começa a surgir uma paixão mais olímpica. Quando eu vou para o colegial, a escola que eu fui estudar em São João da Boa Vista, ela botou 3 esportes coletivos da escola nos Jogos Abertos. Os 2 naipes do voleibol e o basquete masculino. E eu me meti a ser presidente do centro acadêmico. Então a gente tinha responsabilidade na montagem, a representar a cidade, coisa e tal. Papapá. Até jogava no basquete, mas era um banco bem... O negócio era jogar futebol. O negócio era jogar futebol ruim, mas jogar futebol. E aí, eu como fui presidente do centro acadêmico, a escola tinha um jornal. A mascote da escola era um saci. Então chamava-se Sacívico o jornal. Eu só escrevia de esporte no jornal. Não falava das outras atividades. Aí os colegas que faziam, da diretoria, éramos em 5. E aí começo a escrever sobre esporte. E aí um jornal da cidade lá me convida para fazer uma coluna sobre esporte e tal. Enfim, a paixão se mistura, ou seja, é pelo esporte, pelo futebol, notadamente, por conta do rádio, mas
paralelamente com a comunicação. Então, bom, além de criança que narrava jogo de botão sozinho, né? Fazia jogar botão sozinho só para narrar. Fazia as plaquinhas de publicidade, igual da televisão, aquelas maluquices. Que espetáculo. E aí foi assim que surgiu essa paixão. E aí eu fui pro rádio muito cedo, né? A coluna no jornal que eu comecei a escrever com 16, a diretora da rádio local me chamou para ler a coluna no rádio. Aí eu comecei... Rádio Piratininga? Rádio Piratininga de São João da Boa Vista. Que era uma rede, inclusive, em São Paulo. A Piratininga tinha uma rede, tinha uma rádio, inclusive, na capital. E aí comecei a fazer rádio. E assim começou a empreitada, né? Que bacana, cara. Aí começou uma grande história. E você falou de pai, mãe, família, essa relação com eles. É fundamental. Minha mãe fez 90 anos semana passada. Sua mãe 90 anos. Tá lá. Voando, né? Tá ali. Italianona. Italianona. Nascida no Brasil, mas bem italianona. Que bom, tá bem, cara. tá muito bem, graças a Deus, para 90, com todos os limites de quem tem 90 anos. Obviamente, mas... Meu pai faleceu em 2010. Certo. Faleceu jovem, lamentavelmente. Teve lá no interior a gente chama de derrame, né? Que é um AVC, né? Sim, sim. Aí, enfim, não sobreviveu, lamentavelmente. Qual foi a importância da tua mãe, no caso, especificamente, assim, toda essa Foi muito grande. Essa carreira vitoriosa? Muito grande. Tanto a minha mãe como meu pai, eles sempre, com toda a simplicidade dos italianos do interior de São Paulo, eles sempre respeitaram a escolha dos filhos, sempre. E quando eu resolvo sair de São João da Boa Vista para ir trabalhar em Santos, né? A gente está em Ribeirão Preto e vai para Santos, tem uma certa semelhança. Né? E agora estamos juntos aqui. Estudei em Ribeirão Preto também. No Rio de Janeiro. Estamos juntos no Rio de Janeiro. Estudei em Ribeirão, fiz cursinho. Nem sei se existe isso hoje em dia. O cursinho era um reforço para você ir bem no vestibular. Né? Fiz em Ribeirão Preto. Certo. E aí minha mãe e meu pai sempre me incentivaram muito. Né? Eu, quando quis jogar bola, fui fazer teste lá não sei aonde, meu pai me levava. Sempre. Vai ser o que você quiser. E isso para mim é muito marcante. Porque, Diego, é óbvio que temos sonhos. E quando você olha para os seus filhos, você tem sonhos para eles. Mas chega uma hora que não vai ter jeito, você vai ter que respeitar as escolhas que eles vão ter de tudo na vida, né? É verdade. Então, assim, eu me lembro que para coroar isso tudo, quando eu resolvo aceitar uma proposta... Eu estava estudando em Campinas, na PUC de Campinas, morava numa república, já adulto, né, adolescente para adulto, e continuava trabalhando na rádio de São João, porque futebol no fim de semana, né? Então, ia para São João, para onde era o jogo. Aquele tempo era divisão intermediária, as nomenclaturas foram mudando, agora é A1, A2, A3. E aí eu recebi um convite para ir trabalhar. Eu fui narrar um jogo na Portuguesa Santista, lá no Uricuburça. Portuguesa Santista e o Palmeiras São João da Boa Vista. Um feriado de 1º de maio, o jogo foi de manhã. E aí, no Uricuburça, naquele tempo, faz tempo que eu não vou lá no cantinho da Briosa, e a cabine tinha um murinho que separava, mas você ficava ombro a ombro com o cara do outro lado, do lado de cá. Aí eu tô narrando o jogo aqui, não tinha comentarista, tinha um repórter no campo, e do lado de cá tem um narrador e um comentarista. Aí esse comentarista, uma hora, ele aponta o pino do fone, que hoje em dia é Bluetooth, não tem mais, mas era um pino P1, que é o grandão. Ele aponta o pino assim e aponta para o equipamento, tinha realmente sobrando, ele pegou, espetou e ficou me ouvindo. No dia seguinte ele me achou em Campinas. Não tinha telefone celular, tá, gente? Era telefone fixo. E aí me convidou para ir trabalhar em Santos. Aí, rapaz, eu não me esqueço nunca disso, pra você ver como é profundo, né? Hoje eu consigo falar sem chorar, mas até uns 10 anos atrás eu não conseguia. Eu cheguei em casa e falei, olha, vou me mudar, vou embora para Santos e tal. Aí meu pai falou assim, vai atrás do teu sonho. Eu não tenho muito, mas se você precisar, o pai tá sempre aqui. Cara, não esqueço. Aí peguei a estrada sem medo. Segurança máxima para ir. Caramba, que maravilha. Dentro de toda essa aventura até hoje, tantos anos, tantos gols, teve algum gol que você narrou que você não gostaria de ter narrado? Não gostaria? Você não gostaria de ter narrado? Que essa pergunta nunca me fizeram. Bom, ao longo desses anos, jogos de seleção brasileira, eles são gols. São muitos, né? Mais recentemente aí, esse da Argentina no Maracanã, eu não gostaria de ter narrado, não, confesso. Gol do Otamendi ainda, Diego. Pô, tomar um gol do Otamendi, fosse do Messi, ia até perdoar talvez. Mas do Otamendi, no Maracanã, naquela necessidade que a gente tava. Mas acho que são alguns. Acho que são alguns. Imagino.
assim, até lá em São João da Boa Vista mesmo, a gente teve alguns gols doloridos. Teve uma conquista da divisão intermediária, o time do Palmeirinha ascendeu, a intermediária era a 3ª divisão naquela altura, foi para a 2ª, mas um ano anterior a gente perdeu um acesso com um gol aos 30 do segundo tempo num jogo em Tupã, também me toca, assim. Aí... Vou lembrar o nome do cara que fez o gol agora, mas é um jogo dolorido. E algum que você não narrou, que você gostaria de ter narrado? Sem dúvida nenhuma. Tem 2 gols que eu gostaria de ter vivido na época para narrá-los. São 2 gols da seleção brasileira, que é o gol do Pelé contra a Suécia, o gol do chapéu, e o gol do Carlos Alberto na Copa de 70, que para mim é o gol mais lindo da história das Copas. Mais do que os gols do Maradona. Porque ele é um gol que ele é genial e coletivo, né? É verdade. O segundo gol do Maradona contra a Inglaterra é um gol individual, né? Claro que ali tinha um simbolismo por conta da Guerra das Malvinas. É um gol genial. Esse gol a gente fez na TV Globo, uma enquete sobre o gol mais bonito das Copas. O gol do Maradona ganhou. Tinha até um VT que a gente fala na linguagem da televisão, né? Que é aquele que vai pro ar prontinho, narrado. E eu que falava os gols, né? O terceiro foi tal, o segundo foi o do Carlos Alberto. E o gol mais bonito das Copas, até me lembro do texto, escrito pelo Marcelo Barreto, colega do Sport TV. O gol mais bonito das Copas em 2 palavras. Maradona driblando. Era isso. Né? Mas era Maradona com tudo o que... Porque, na verdade, a Guerra das Malvinas é um grande equívoco militar, para não entrar em nenhuma discussão política aqui. Porque era óbvio que não tinha como você encarar, aliás, não tinha e não tem como você encarar uma potência militar como a Inglaterra. É impossível. Só para grandes potências militares. E as Malvinas eram um ponto de honra. Imagina. Os caras botaram um navio lá, o Queen Elizabeth saiu lá, os caras deram tchauzinho, vamos lá agora. Aí massacraram os caras. Então aquela vitória na Copa, com o gol de mão e depois com o gol do Maradona driblando, ela é muito mais do que um jogo de futebol. Entendemos, não há dúvida. Com certeza. Mas esses 2 gols da seleção eu gostaria. Esses são os gols do sonho, assim. São gols... Tudo bem, eles são em finais de Copa, é verdade. Mas mesmo que não fossem, talvez, fosse na semi, Copa é tudo legal, né? São gols geniais, assim, né? Gol genial. O 1000º gol, muitas vezes, pairou na minha imaginação. O gol do Carlos Alberto, a gente fez uma homenagem para ele, me pediram para fazer uma narração, fiz lá, do meu jeito e tal, mas não é uma coisa da hora, né? Tem isso. Tem isso, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ele era vivo e ele viu, ele curtiu tudo, né? Mas esse gol, quando eu era criança, eu estava ouvindo no rádio, com meu pai. O som da televisão estava baixado. Era muito hábito do rádio, né? Televisão em preto e branco, e o gol do Carlos Alberto, estou me referindo a ele, né? E a gente estava ouvindo com um locutor chamado Joseval Peixoto. Então é uma transcrição muito linda do gol, né? Ele é um locutor de São Paulo, enfim. Foi um dos caras importantes daquela época. Você vê como era difícil a comunicação naquele tempo. Canal de voz para transmissão, houve 3 ou 4 para o Brasil. Teve um para São Paulo, então as emissoras tiveram que fazer um pool. Cada narrador narrava 15 minutos. Então narrava o Fiore Giliotti, 15 minutos, o Pedro Luiz, 15 minutos, e o Joseval Peixoto, 15 minutos. Né? O Fiore Giliotti era a Rádio Bandeirantes, o Pedro, se eu não estou enganado, era a Rádio Tupi, que foi para lá em 66, tinha até um slogan, eu sei de ler, porque eu não entendia, já era vivo, mas não entendia, que era o Tri com a Tupi, era legal esse slogan. E o Joseval Peixoto, que era da Jovem Pan. Memória impressionante a tua, né? Fresquinha. Essas coisas me tocam muito, eu fico... E aí o Joseval deu muita sorte, porque nos 15 minutos que ele fez em cada tempo, ele fez 3 dos 4 gols, narrou 3 dos 4 gols. E o do Carlos Alberto, então é lindo, porque eu me lembro que ele tinha um bordãozinho depois do gol para rodar a vinhetinha, a vinhetinha carinhosa, tá, gente? A vinheta depois do gol, que tem até hoje lá na PAN, como tem a da Rádio Globo e tal, que é o vai buscar para o goleiro. Então, quando depois ele narra o gol, precisamente, lindamente, aí ele descreve depois, como se ele estivesse vendo o replay, é lindo, isso é uma figura genial, né? Porque a jogada começa, não sei se você vai se lembrar, o Clodoaldo recebe uma bola e faz uma sequência de dribles um pouquinho antes do meio campo. Ele sai driblando a italianada toda ali.
E aí a jogada se desenrola. Confusão. Limpou. Vem a bola, vai na ponta esquerda, vem pro Jairzinho, que tá do lado de cá, né? Normalmente ele estava do outro lado. E a bola passa no Gerson, vai no Pelé. E aí ele rola pro Carlos Alberto, daquele jeito, da impressão que ele não olhou, mas se você pegar a imagem invertida, ele tá olhando o tempo inteiro pro Carlos Alberto. É verdade. Na verdade, ele tá até dizendo pro Carlos Alberto, não vai não? Né? E aí a bola tem o capricho, não sei, coisa, não sei, tem algo extra, porque a bola ela dá uma subidinha e pega na veia do Carlos Alberto, e aquela rede do Estádio Azteca, e aí o Joséval diz, né, e tal, Pelé, Carlos Alberto. Aí ele faz um texto, né? Pô, fico arrepiado só de lembrar. Um texto é lindo, ele fala assim, ele fala algo assim, talvez eu não consiga ser ipsilíteres, né? Carlos Alberto, o capitão que vai erguer a Copa do Mundo, essa deusa dourada de braços abertos para a Amazônia brasileira, para chegar em solo brasileiro. É lindo, muito lindo. Aí ele fala, é sua Albertose, que era o goleiro da Itália. Vai buscar no fundo do gol. Então esses momentos são marcantes, assim, né? Então é um gol que é muito marcante. Né? E o Pelé, porque o Pelé, Diego, você jogou no Santos, você morou em Santos, você sabe exatamente, né, o Pelé é algo muito extraordinário. Muito. É muito extraordinário. Em qualquer esporte, em qualquer modalidade da vida. Sim. Né? Então, assim, aquele gol, aquele lance é genial, aquilo é genial, com 17 anos. Né? Concordo. Imagina, aí daquele chapéu, olha pra cima pra procurar a bola sem deixar cair. Meu Deus do céu! Olha só, é o que eu costumo dizer. Durante a minha carreira eu tive mais de 40 técnicos, mas nem todos foram líderes de verdade. E sem os grandes líderes, eu nunca teria chegado tão longe. A verdade é que todo time campeão tem um grande líder por trás. Um time cheio de estrelas e sem liderança dificilmente se sustenta. Mas um time mediano com um baita líder se torna forte e vencedor. Você, empresário, também precisa ter esse papel para a sua equipe. E para isso, precisa estar cercado com os melhores. E para essa posição, eu dou a 10 e faixa para o G4 Educação. E olha que golaço! O G4 disponibilizou de maneira totalmente gratuita para você que acompanha o podcast 10 e faixa, a formação online G4 Liderança de Alta Performance. Com programas presenciais e online, o G4 já impactou mais de 45 mil alunos e mais de 40 mil empresas, com mais de 350 mil novos empregos gerados. No curso G4 Liderança de Alta Performance, você vai ter aula com grandes empresários brasileiros e ferramentas práticas para implementar imediatamente em seu negócio. Para ter acesso a essa condição exclusiva, você precisa usar o QR Code que está aí na sua tela. Se você já é líder ou quer alavancar a sua carreira, essa é a grande oportunidade que você esperava para dominar a liderança de alta performance. Escaneie o QR Code e acesse agora. Eu quero te fazer uma pergunta. Mais uma. Você sabe que tem uns colegas que dizem o seguinte, vamos fazer um podcast só de histórias daquele tempo. Mas é maravilhoso. Será que tem público? Né? Porque eu não sei, você que está acompanhando a gente. Tem, com certeza tem. Ainda mais com essa emoção, com essa energia que você coloca aí, com certeza tem, cara. Será que você sabe? Porque não é fácil. Você entendeu muito bem, assim, você tem uma visão do que o público... E quando eu falo público, é o público de qualquer faixa, né? Uhum. É a geração Z, a geração milênio, tudo... O pessoal te curte. Uhum. Né? E é legal que é eclético o teu trabalho, o teu videocast, o teu podcast. É eclético. Sim. Você fala de assuntos, né? É uma conversa, né? É uma conversa, um bate-papo que você vê que vai pelo profissional. Tô te ouvindo nessa, então eu vou começar a melhorar a minha ideia. Com certeza, cara. As pessoas gostam. Eu acho que tudo que traz autenticidade, paixão, quando você fala, traz essa paixão. Tudo que eu procuro falar para as pessoas das paixões que eu tenho, de trazer aqui, enaltecer o que eu vejo nela, né, de brilhante que salta aos olhos e que não tem a ver só com o lado profissional. Então, eu acho isso muito legal. Bom, cara, eu vou querer assistir e acompanhar toda essa... Se você seguir em frente. Quando você chegou no Santos, como é que era o Pelé para você, assim? Cara, todos os clubes que eu cheguei, assim, que tinham os grandes ídolos, eu passei a admirá-los ainda mais depois que eu fiz parte de tudo aquilo, né? Então, quando eu falava, meu pai brilhava os olhos quando eu fui pro Santos, caramba, meia, vai vestir, a possibilidade de vestir a camisa 10 do Pelé. Então, eu via ele naquele momento muito distante.
É de algo que, assim, cara, é sobrenatural. Mal existe esse cara, assim, ouvia falar, via alguns lances, como as pessoas falavam dele, a emoção que falava, a camisa 10 do Pelé toda hora. Mas aí eu passei a admirar ele ainda mais quando eu conheci. E isso é maravilhoso. Quando ele me recebeu, nós fomos campeões lá nos Estados Unidos, e quem vai entregar o troféu, quando nós chegamos em Santos, eu tinha 14 anos, Pelé, cara. Ele foi lá entregar o troféu pra nós, e aí, garoto, e olhava no olho e tudo, parabéns pra vocês. E falava muito de educação, falava muito de estudo. E aquilo eu falei, caraca, esse cara existe. Aí eu me aprofundei mais na história dele, e aí foi a relação que eu tive o prazer, cara, de ter alguns momentos com ele, assim, de proximidade. Você sabe que o Pelé, eu trabalhei em Santos, me formei em Santos, trabalhei na Rádio Cultura, e a gente está falando dos anos 80. Você imagina, o Pelé tinha parado de jogar fazia menos de 10 anos. Então é como a gente está hoje, como a gente estivesse falando da Copa do Mundo que foi disputada no Brasil, ontem. Então o Pelé era muito recente. E era impressionante, porque ele sempre foi um grande embaixador do Brasil, no sentido diplomático da palavra, né? Assim, de ser o cara que te representa, não sendo um diplomata de carreira. E ele ia para tudo quanto é canto do mundo naquela altura. E ele sempre atendia a gente, entrava pelo telefone para dizer onde estava, agora estou em Israel, agora estou não sei aonde, agora estou nos Estados Unidos. E eu sempre dizia o seguinte, o Pelé, a majestade dele vai muito além do maior jogador que ele foi. Porque o Diego, o Pelé, ele estava tão antenado, ele era um cara tão escolhido, que quando ele faz o milésimo gol e aquele montão de microfones, não só do Brasil, naquele tempo aquilo pesava, né? Era o jeito de comunicação. Quando diz, vamos olhar para as criancinhas, muita gente tirou onda por causa daquilo, e nós continuamos dizendo, a gente tem grau de analfabetismo ainda, o Pelé tinha muita razão, segue tendo. Então, a visão Pelé... dele ia além. Ia além. Gente, é prazeroso falar dele. Compromisso com o país, com a sociedade. É incrível, eu também. E você ter o privilégio de vestir a camisa 10 do Pelé, do Zico, tá louco. É muita coisa, né? É um privilégio total do Flamengo, do Santos, da seleção brasileira. É um privilégio. Escolhido, tamanho. Diego Ribas, escolhido. Graças a Deus. Nada é por acaso, Diego. Fantástico. Se eu fosse daqui a alguns anos, não sei quantos, eu vou falar pro meu filho quem foi Luiz Roberto. E qual cena você acha, no momento da sua vida, de transmissão, ou o que for, eu deveria mostrar para ele? Diego, eu acho que tem alguns momentos, mas tem 2 momentos. Claro. Um deles é muito claro, porque é uma forma de retratar uma tragédia que é muito mais difícil do que uma apoteose. Imagino. Eu trabalhando pela Rádio Globo, pelo Sistema Globo de Rádio, que é a morte do Ayrton Senna. Sim. Então esse é um momento que acho que retrata muito, não só do profissional que eu estava me tornando, e continuo sendo, a gente continua se construindo a vida inteira, mas retrata muito do que um coração fala nessa hora, de como você consegue levar para as pessoas o que está acontecendo sem passar pela linha que é tênue. Nossa. É muito difícil. Muito. E aí eu acho que a gente tem momentos no futebol, né, tanto no rádio como na televisão, que são espetaculares, assim, né, os momentos. E que as narrações, acho que elas refletem um pouco, né? Eu acho que, assim, recentemente, a gente tem vocês campeões da Libertadores, em 2019, ou o Fluminense campeão da Libertadores agora, recentemente, com o gol do Kennedy num Maracanã enlouquecido. Acho que isso é um retrato de um profissional que está ali se entregando de coração, de corpo e alma, fazendo com a maior pureza de caráter possível para entregar algo para as pessoas que seja o mais fiel ao que está acontecendo, o mais genuíno que está acontecendo. Acho que se você apresentar 2 momentos, um muito difícil e um muito feliz, porque eu digo porque é uma apoteose, né? Tá bacana. Acho que ele vai. Com certeza. Acho que ele vai faz curtir. toda a diferença. Basta imaginar assistir um gol muito importante no mudo, por exemplo.
Ah, é. Graça Aí você nenhuma. vê a diferença, né? Diferença, A gente cara. dá vida para aquilo, né? Caramba, eu sou jogador, quando eu via meus gols, cara, esse cara narrou meu gol de uma forma que me arrepia só de ouvir isso, sabe? Me faz me aproximar da sensação que eu tive no gostoso. momento daquele gol, isso é maravilhoso. Então bom isso é demais, fundamental para construir e marcar as pessoas positivamente, isso é um porque dom você- realmente. No meu caso, como contei há pouco, né? Eu, antes de assistir aos gols, eu ouvia os gols, né? Porque no tempo que você... Gente, gols... Às vezes, se você falava, teve um gol bonito num jogo na Bahia, o cara do rádio falava, né? A gente ia ver na segunda-feira, por força da vontade da TV Globo de ter satélite, ir lá Olha buscar só. para colocar nos gols. Os gols do Fantástico, aquilo era uma operação. Hoje você tem a geração pela internet, é instantâneo. Instantâneo. Naquele tempo nós tínhamos que comprar satélite. Você tinha que trafegar no satélite. Então era uma dificuldade. Então, para mim, assim, o áudio do gol, ele vem primeiro que o gol. É muito louco isso. É muito louco. Muitas vezes eu imaginei o gol e depois eu ia lá e falava, pô, esse locutor é bom, porque eu estou olhando o gol agora e ele falou como exatamente eu estou vendo. Fantástico. Então, acho que é por isso que eu tenho um pouco dessa descrição, né? Esse jeito de descrever, né? Com muita veracidade, como nós essa é a falamos aqui. tentativa, Isso aí é divertido. tá de parabéns. Eu Mas quero acima de tudo, Diego, eu gosto de ser visto como um cara correto. Porque no jornalismo, correção é obrigação. É obrigação. O jornalista que é correto, que é honesto com seus princípios, ele vai retratar a notícia da forma mais fiel possível. Não estou dizendo que tudo é 100%, mas da mais fiel possível. E vai retratar o jogo, vai retratar a notícia, a morte, a eleição, seja o que for. Você é a prova de que o caráter, como você falou, os princípios é que constrói carreiras sólidas. Você é a inspiração, é total. Eu me lembro uma vez, você estava com uma certa preocupação, assim, em relação à interpretação dos atletas, né? Porque você não pode ficar em cima do muro e não vai ficar, você está ali para trazer a tua visão também, passar para as pessoas, mas você respeita. E tua preocupação, de alguns momentos, os jogadores não gostarem daquilo, né? Se tratando, você faz jogo de seleção brasileira, tudo. E eu vi a lealdade, sabe, de quem está ali, mas com a preocupação de respeitar e ao mesmo tempo analisar os fatos. Eu achei incrível, foi a prova de que realmente... Porque eu vejo que os jogadores, às vezes, eles criam uma casca, uma proteção, generalizam o que acontece, pô, mas a imprensa é isso, a imprensa é aquilo, e acaba generalizando. Ou o amigo assistiu o jogo e falou alguma coisa que transmite para ele e não foi bem aquilo, e ele não se dá o trabalho muitas vezes de falar, peraí, então, deixa eu ver o que falou, coloca aqui, e ouve lá, sabe? E acaba que cria uma barreira, né, com profissionais, ou um pré-julgamento no caso, porque se você não viu, você vai estar ouvindo a verdade de alguém que viu e interpretou, né? Então, isso deve trazer um encontro para quem é correto, né, como você assim, mas acho que o tempo diz que o respeito, a admiração que todos os profissionais têm por você, acho que definitivamente dá a certeza que você está no caminho certo, né? Ainda fala bonito! Meu amigo, traz aqui um azeite Olive que eu vou entregar pro meu parceiro Luiz. Olha quem vai entregar. Que é isso? Tem presente! De novo, uma salva aí. Tem presente! Te amo. Aqui um azeite Olive. Santista, tudo bem? Obrigado, Diego. Você gosta de cozinhar? Nossa, sou apaixonado. Caramba, que legal, cara. Evidentemente que eu preciso, às vezes, de um socorro, né? É um socorro. Eu tenho dificuldade, às vezes, de dar o ponto do risoto. Uso arroz Esse é o agora desafio de direitinho. todo mundo, eu acho. Tal, Eu mas gosto mais ao dente, por exemplo. Você pois gosta? é. Você morou na Itália, né, Eu moro Diego? na Itália, né? Quem morou na Itália não perdoa, né? Caramba, Gente, bom maravilha, muito obrigado. Sensacional. Espetacular. E, obviamente, né, cara, te entregar isso aqui. Aí. Eita, aí sim, hein? Caraca, aí, Luiz Roberto, 10 e faixa. Porque, como eu disse, referência em vários aspectos. Aqui para você guardar. Caramba, Diego. O bate-papo foi... Vai continuar Eu sou em um breve, caipira né? de São João da Boa Vista, rapaz. Isso aqui, pra segurar a onda, não é fácil, não. Tá aqui, ó. Gente, olha o capricho disso. Faixa bonita. Qual né? câmera Dá uma olhada legal aqui. essa aqui de Hã? frente? Caramba. Olha o capricho, olha o capricho. Bonito. Tem o nome aqui do convidado. Espetáculo. 10 e faixa. O meu livro aqui. Qual a primeira também. vez que você usou a abraçadeira? Momentos decisivos, né, Diego? Momentos decisivos, eu vou te entregar aqui.
Eu, a primeira O Caê vez... deu muito trabalho? O Caê te deu muito trabalho para escrever? Ah, fala pra caramba, né? Mas beleza. Amamos o Caê, Caêzito! Abraço, meu irmão. Parabéns, moleque. Gente, que demais isso. Luiz, a primeira vez que eu usei foi na categoria de base, né? Eu fui capitão muitas vezes. E depois, no Santos, como profissional, foi no Santos, cara. Eu tinha 17 anos, o Luxemburgo... 18 anos na época, o Luxemburgo chegou na época, Diego, capitão. Caraca! E depois eu entendi a estratégia dele, de que era colocar um pouco mais de responsabilidade, que esse garoto aqui, eu gosto da personalidade nele, cara. mas eu tenho que colocar um pouco mais de responsabilidade. Que visão, né, cara? Que muito, visão. Muito, Luxemburgo é... E por incrível que pareça, toda vez que você tem, no caso do futebol, a braçadeira de capitão, né? Que, pô, você vai para um evento maior, numa televisão como a Globo, aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. É absolutamente inerente, assim, ninguém precisa falar nada para você. Né? Quando você botou, imagina, você no Santos, camisa 10, pá! Então eu falei, já, caí na real, falei, camisa 10 do Pelé e a faixa do Zito. Olha isso! Responsa pro garoto. Aliás, o Santos usa o Z em vez do C. E aí de lá pra cá eu fui desenvolvendo esse talento, né? Um talento, a liderança, para ser assim o líder que eu fui hoje, que eu sou hoje, eu falo pras pessoas com muito carinho, meu amigo. Eu tive que aprender muito, porque antes eu era um líder que oscilava muito, né? Às vezes influenciava pro positivo, às vezes influenciava pro negativo. Não dominava a mim mesmo, e aí, enfim, fui desenvolvendo. Maravilhoso, gente. Livro, a 10 e a faixa para você, e uma enorme gratidão, respeito, carinho aí, cara, por tudo isso. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho aí. Pô, eu que agradeço, Diego, demais. Como um companheiro de trabalho hoje também, pô, isso profissão, é um privilégio é pra um gente. prazerzaço. Privilégio pra gente ter você lá com a gente, E... com os seus conhecimentos, com tudo que você acrescenta para quem está em casa. Muito obrigado. É bom demais, é bom Muito demais. Obrigado. E o legal é que você é você mesmo, entendeu? É o Diego Ribas que está lá. A ideia é essa aí, independente de qualquer coisa, transmitir porque com essa respeito. braçadeira te deu... com Nosso posicionamento. Responsabilidade sempre. Com respeito e posicionamento. Imagina, respeito... É possível criticar, é possível se posicionar, mas sendo, como você falou, leal e respeitoso. Eu vou falar uma frase aqui que era dita pelo grande jornalista Armando Nogueira, poeta. E o Armando foi diretor de jornalismo da TV Globo durante 22 anos. E depois ele foi um grande apresentador, mas acima de tudo um grande jornalista, um grande brasileiro. E ele sempre dizia assim: elogiar sem bajular, criticar sem ofender. Se você fizer assim, você está fazendo certo. Maravilhoso. Sempre, maravilhoso. Sempre. Simples assim. Essa faixa vai para você e eu quero saber também quem é o 10 e faixa da sua vida, Luiz. Eu sempre faço essa pergunta para o nosso convidado. Você é o 10 e faixa da... o 10 e faixa da minha vida é meu pai. Teu pai. Você deve... Nome dele? Afonso. Afonso. Essa resposta deve vir com frequência, né? Nem tanto? Família, falam de família, falam de pai, falam de mãe, passam por ali. Sim, mas assim... família é mais abrangente, mas, é mais legal, é mais até honesto, mas... Porque o meu pai, assim, ele que despertou essa paixão pela comunicação, pelo futebol, entende? Então... Não tem uma regra, sabe? Eu ouvi uma vez do Fred, que eu entrevistei, e ele falou 10 e faixa determinação. Não, ok. Caramba, fantástico, determinação, vai 10 e faixa. Mas teu pai, o senhor Afonso, foi o cara que, parceiro, vai, não tem muitas condições, mas... Precisar, o pai tá aqui. Aí, é bom demais, né? Bom demais. Fenomenal. Meu amigo. Foi um grande incentivador. Fala, Diegão. Muito obrigado. Que isso, cara. Obrigado pela generosidade de sempre. Esse espaço nobre de obrigado pelo seu posicionamento, pela sua coragem de ser minoria muitas vezes, por não depender de engajamento, por mais que tenha. Quando você fala e se posiciona, você engaja, mas porque você construiu algo que não é um engajamento de um dia nem de uma semana, é permanente. Então você é uma inspiração para todos nós, no nosso esporte, no nosso país. Muito obrigado, um prazer estar com você. Prazer é todo meu, muitíssimo obrigado. Um beijão para todos vocês. Não sei se estou falando para a câmera certa. Como a luz está acesa. Aqui. Filma ele. O pessoal está gravando tudo, né? Mas é isso, gente. Agora virou videocast. É isso. Obrigado, gente. Pessoal, sempre no caminho da emoção, rapaziada. É isso. Que voz, hein? Que voz. Muito obrigado mais uma vez. Um episódio incrível de muito aprendizado, emoção, sentimento na voz. Não se esqueça, nos siga lá no nosso canal do YouTube, ative as notificações para receber esses conteúdos aqui e muito mais. Estamos também no Spotify. Nos siga no Instagram, podcast 10 e faixa. E em breve estaremos
de volta aqui com conteúdos e muitas emoções. 10 e faixa. Valeu! Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério. Mais sorte eu tenho.